amigos! Hoje estou aqui para falar sobre materiais de arte. O material da vez é o bloco e livro de exercícios para brush lettering. Esse bloquinho foi criado pela CIS, em parceria com a Carol, para poder ensinar pessoas os passos básicos do hand lettering com a caneta brush e dá também algumas folhinhas em branco para você poder criar, usar sua imaginação. Então, o objetivo hoje é explorar esse bloquinho com vocês e tirar as dúvidas. Eu mesmo, antes de comprar, passei em algumas papelarias, alguns quiosques, fiquei olhando, mas como ele é mais caro que os blocos de desenho de forma geral, acabei deixando para depois. Até que eu resolvi comprar para explorar junto com vocês. Então, vamos lá. A capa já nos traz algumas informações básicas. Primeiro que vem 28 folhas. A segunda informação é a quantidade, a espessura da folha, 180 gramas. Então, essa espessura de 180, ela é ótima para trabalhar com aquarela, trabalhar com hidrocor e outras em geral. Outra coisa também que é importante você prestar bastante atenção, porque quando você compra de primeira, você olha assim pela capa, você acha que é um grande livro de exercício. Mas é importante perceber que aqui ele especifica bem, 16 páginas com conteúdo e exercícios básicos, mais 20 folhas em branco. Eu falo isso para vocês porque quando eu comprei, tirei do saquinho e vi, eu realmente fiquei um pouquinho decepcionada. Porque eu não prestei atenção nisso daqui. Quando eu fui ver, eu achei muito pouca página para exercício e poucos tipos de letra. Como aqui na capa você tem vários tipos de letra, tem desenhinhos, tem bandeirinhas, eu pensei que ele fosse entrar mais nisso. Mas na verdade, ele tem poucos exercícios para você fazer. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a capa é muito bonitinha, atraente, já te mostra que você pode trabalhar com aquarela. Como é um livro criado aí pela CIS, ela vai fazer propaganda dos produtos da CIS, claro. Aqui, ele traz uma reguinha, o desenho de uma reguinha para você cortar, medir tudo direitinho. E o interessante é isso, que ele faz, primeiro, algumas explicações básicas sobre o que é o lettering, que é uma composição artística baseada em letras e pode envolver letras de vários tamanhos, formas diferentes e alguns outros elementos, como setas, bandeirinhas e tal, e fala especificamente do brush lettering. O brush lettering é o lettering, essa composição com letras, como essa daqui feita, esse aqui é um lettering, só que feito com canetas brush. E as canetas brush, já falei para vocês em outros vídeos, são aquelas que tem um pincelzinho na ponta, ok? Aqui fala um pouco sobre a artista que ajudou a compor esse livrinho. Depois, ele fala que um guia básico ensinando como usar as linhas, que são as linhas, a pauta de caligrafia, como você deve usar a pauta de caligrafia. Aqui as letras posicionadas. E daqui, ela já faz aquela propagandinha básica dos produtos que você pode usar para fazer o hand lettering ou brush lettering, né? Então, quando eu falo só lettering, é qualquer composição artística baseada em letras, certo? De preferência, letras manuais, que é o que tá feitas à mão, que é o que tá em moda hoje em dia. Quando eu falo brush lettering, é que usa as canetas brush. Alguns usam o termo hand lettering, que vem de mão, né? Letras letrando com as mãos, fazendo arte com as letras, usando a mão. Então, se fala mais especificadamente de trabalhos manuais, no caso da palavra do termo hand lettering. Alguns desses produtos eu tenho da marca da CIS, outros eu tenho de outras marcas e vou mostrar aqui para vocês. O primeiro que eu vou mostrar é esse Dual Brush. A caneta Dual Brush, eu tenho até da mesma cor que tá aqui, da CIS, ela é essa daqui. Você encontra o estojinho com 6, com 12, até com mais cores, e ou você pode comprar ela avulsa. A última vez que eu comprei avulsa, eu paguei R$13,90, mas isso varia muito de papelaria, livraria para outra. Essa daqui, ela chama dual porque tem duas pontas. A primeira ponta é essa daqui, que é uma ponta de canetinha mesmo, já é uma ponta durinha e é mais fina.
A segunda ponta é a ponta pincel, que é essa daqui, e que já faz essa letra mais com característica de pincel. Lembrando que isso aqui funciona como uma canetinha e não como uma tinta acrílica ou aquarela. Então, dependendo do papel, se ele for muito fino, o desenho passa para o outro lado. O fato dela ter esse tipo de tinta que mancha o verso da página faz com que eu não indique para vocês trabalharem com os livros de colorir, já que eles têm desenho dos dois lados da folha. Outro detalhe importante é que a Dual Brush é aquarelável. Isso também dá para você um novo leque de possibilidades para trabalhar com a caneta. O outro material que eu tenho é a brush metálica, que é essa daqui. Essa brush metálica eu comprei a unidade por R$13,90, mas eu já comprei outras vezes o kitzinho que vem, se eu não me engano, 6 ou 5 cores metálicas. Acaba que sai mais em conta. Ela também tem essa pontazinha brush, ela é muito macia e eu já usei ela até para fazer arte em vidros, em porcelana, tá bom? Então, é uma canetinha que você vai ter vários tons metálicos. E a tinta dela, ela funciona meio como um marcador, é uma tinta permanente, já é diferente dessa daqui, tá bom? Que como é a base d'água, não tem toda essa permanência, não é esse o objetivo. Outras canetas que também são legais para fazer lettering são essas aqui. A Dual Brush tem um pincelzinho na ponta e aqui ela tem uma ponta chanfrada. Esse pincelzinho te deixa com um traço mais leve. Já essa daqui é ideal para você fazer caligrafias mais definidas. Eu não tenho dessa marca aqui, mas eu tenho de outra marca, da Touch 5, que também tem essa pontinha chanfrada que eu vou mostrar para vocês. Essa é o modelo de ponta chanfrada. Essas minhas aqui já estão meio velhinhas, estão ficando já sem tinta. Então, ela tem um traço mais largo e mais definido. Ideal para fazer letras que tem o traçado com menos curvas, digamos assim. E só que a diferença tá aqui. Enquanto essa daqui tem mais um pincelzinho na ponta, essa daqui é como se fosse uma canetinha mesmo, não é bem um pincel. Essa é a diferença dessa marca aqui para essa aqui. Esse meu tá mais para Graph Duo, que é essa daqui que tem a ponta parecida e essa daqui. A diferença da Graph Brush Fine para essa aqui, Dual Brush, é que não tem duas pontas e ela só tem a pontinha fina, um pincelzinho bem fininho. Também é um material legal para você usar. Apesar que você comprando uma dessa daqui, se você tentar trabalhar mais com a pontinha e menos com o pincel todo, você vai ter um traçado mais fino. E aí acaba que um material acaba substituindo o outro. Não tem necessidade de você comprar tanta variedade, né? Principalmente se você não faz o uso profissional desse material. Existem, arte amigos, outras marcas que eu também tenho e vou mostrar para vocês. Com essa pontinha brush, a Faber-Castell tem esse estojinho aqui, que são com cores pastéis, e também tem essa ponta brush com tons normais, de 12, 24 cores, assim por diante. Outra marca que para mim é uma das mais baratas que eu tenho usado é essa aqui, das Bismarck. Ela também tem 10 cores e a ponta dual. A diferença dela é que um lado é aquele pincel tradicional e o outro lado é a fine, bem a fine line, bem pequenininha, tá vendo? Bem fininha. Então, é uma variedade interessante. Ela, no geral, é mais barata do que essas outras marcas aí que eu tenho mostrado. Outro material também interessante para fazer caligrafia, além desses que eu tenho mostrado, esse kit caligrafia aqui, esse vem também é uma caneta dual, só que ela tem pontas chanfradas de 3,5 milímetro e uma ponta chanfrada de 2 milímetros. Então, ela serve para fazer essas caligrafias com a letra com menos curvas, mais quinas e um tipo de letra quase industrializada. Ela vem todas essas cores aqui. Esse já é um estojinho que custou R$119, já é um pouquinho mais caro, porque é um material que eu comprei importado. Então, sempre que falou em importado, com dólar caro, a gente paga um precinho mais, não é verdade?
Uma dica, arte amigos, que eu dou para vocês, sempre que fizerem uma composição de lettering, mesmo com marcadores permanentes ou qualquer outra dessas canetas, é depois de estar bem sequinho, você sempre aplicar um spray, um verniz fixador para proteger a intensidade da cor. Porque essas canetas, principalmente tem base de álcool, muitas delas, elas reagem muito à claridade e acaba perdendo aquela intensidade da cor, que é algo que a gente adora, né, em canetinhas, nesse tipo de material. Então é importante não só você ter um papel legal, quanto você passar também uma proteção no seu desenho, no seu trabalho. Seguindo aqui, arte amigos, a gente vai começar as páginas de exercício. Essa primeira aqui é para você treinar a sua coordenação motora, a fazer os exercíciozinhos base para soltar a mão. Eu aconselho até você tirar cópia disso daqui para seu uso doméstico, claro, e ficar treinando várias vezes, porque eu acho pouca essa quantidade aqui. Então, você pode treinar até com materiais diferentes. E assim ela já vem logo pro alfabeto. Ela dá algumas dicasinhas de como você compor as letras e faz aqui o alfabeto minúsculo. E depois ela faz todo ele e já coloca o alfabeto maiúsculo. Então, essa aqui é uma letrinha muito bonita e despojada, né? Descontraída. Depois ela dá aqui um exercício sobre os números. Essa parte que é sombreada é para você passar por cima. E depois você continua fazendo sem o traçado por baixo para ir exercitando. Depois ela vem falando aqui de como ligar as letras. Também é um detalhe muito importante, principalmente para quem estuda caligrafia mais profissionalmente. E o outro detalhe, ela já usa essas letrinhas que usam aquela pontinha mais fininha que eu mostrei para vocês. E ela também indica o traçadozinho para você fazer. Aqui no caso, para você fazer letrinhas duplas também, com traçado duplo. Depois, ela dá uma dicasinha de como fazer esse tipo de letra que invade um pouco a linha de baixo, invade um pouco em cima e cria esse movimento despojado da caligrafia. Terminando aqui, já acabou os exercícios. Como eu falei, são só 16 páginas de orientação. O resto aqui você pode ver. Aqui, ó, aqui é o volume das orientações. E aqui é o volume de folha mesmo. 180 gramas para você criar o seu hand lettering. Uma coisa que eu sempre aconselho, esse é um papel mais caro por causa da gramatura elevada, aconselho você sempre a fazer um rascunho primeiro e usar essa folha aqui para você passar limpo o seu trabalho, já que é um papel mais caro e de melhor qualidade. Fechando aqui, no verso a gente tem aquele famoso papel cartonado, que ele serve para dar apoio para o seu desenho funcionar meio como uma prancheta, para dar apoio se você for fazer no próprio, em cima do próprio bloco. Eu não aconselho porque pode passar a tinta para o outro lado ou pode ficar marcas do outro lado do papel. Eu aconselho sempre você destacar e aí sim, você botar aqui em cima desse para desenhar, não usar lá dentro mesmo com as outras folhas por baixo. Bem, arte amigos, é isso. Espero que tenham matado a curiosidade desse bloquinho junto comigo. E se você me perguntar, valeu a pena ou não, eu diria que valeu a pena porque matou minha curiosidade, porque eu não aguentava mais para saber como é ler esse bloquinho por dentro. Mas eu fiquei um pouco decepcionada porque eu esperava mais tipos de letra para treinar. Um beijo e até a próxima!